Olá, você que está aqui mais uma vez. Nós estamos com mais um episódio da Academia Brasileira de Psicanálise, né? Esse podcast maravilhoso, gente. Se você já não é um dos nossos inscritos, se inscreva aqui logo abaixo. Tem um botãozinho aqui para você se inscrever. Já escreveu? Não? Vou te dar um tempinho para você se inscrever, tá? E aí você vai receber todas as notificações que são necessárias. Cada podcast, cada vídeo que for lançado, cada promoção. Faz aqui a sua inscrição, né? E já deixa aqui o seu joinha, né? Se você realmente gostar desse conteúdo, e teremos muitos outros, tá certo? Bom, nesse podcast nós estamos aqui para falar um pouco da psicanálise, né? Para aquelas pessoas que queiram conhecer mais da psicanálise. E eu não poderia deixar de convidar uma das nossas excelentes professoras, Luísa Prats. Seja bem-vinda, Luísa. Obrigada. Agradeço o convite. É uma honra estar aqui com vocês, representando a Academia Brasileira de Psicanálise também, enquanto docente. Espero contribuir. Que bom, né? Então, os nossos alunos eles estão muito felizes, né? Porque hoje nós temos a representante da área da docência aqui. Mas fala para o pessoal que está em casa, quem que é a Luísa? Meu nome é Luísa, sou psicóloga, psicanalista, atuo na área clínica já há uns 13 anos. Então, desde a minha formação em psicologia, eu entrei para a área clínica, sempre me identifiquei com essa área, a área da saúde mental, e nunca deixei de atender. Mesmo atendendo, percorri também alguns outros caminhos, a área social, a área da docência, que eu me identifico muito, inclusive. E eu sou uma apaixonada pelos conteúdos da saúde mental. Que bacana! E uma excelente psicanalista, supervisora, analista da Academia Brasileira de Psicanálise. Exato. Né? Olha, não é porque você está aqui na minha frente, não, mas eu quero te dar os parabéns pelo excelente trabalho que você faz para a Academia. E o reconhecimento vem dos alunos mesmo. Então, fico honrada. Fique realmente parabenizada e nós estamos muito felizes. Mas nós vamos falar aqui de um tema muito importante que vai cair na aula. Exatamente. Né? Nós temos aí uma disciplina aí que realmente dá o que falar. Né? Nós vamos falar sobre clínica psicanalítica familiar. O tema gostoso de falar, né? Mas nós vamos falar com muita coisa, muitas respostas que muitas vezes a gente precisa, porque a psicanálise, ela consegue atuar com famílias, não consegue, Luísa? Perfeitamente. Não só consegue, como para além de atuar com a família como um todo, é impossível atuar com o sujeito sem a compreensão dessa família. Olha só, né? Então, você que está aqui nos assistindo, essa é uma disciplina que nós tratamos muito bem dentro da área da psicanálise, tá certo? Está dentro da nossa grade. Mas vamos falar um pouquinho o que é essa clínica psicanalítica familiar e qual que é a importância, né, dessa área para o estudante em psicanálise. Bom, o estudo da clínica psicanalítica familiar, Dr. Cúrcio, é a compreensão desse sistema e da influência que isso exerce ali para esse indivíduo também. Então, quando a gente vai trabalhar com a família, num primeiro momento, trabalhar com o sujeito. É a identificação da história de vida desse sujeito. Eu gosto de falar, quando eu atuo com um paciente, que eu preciso entender a linha do tempo desse paciente para que ele chegue aonde ele está. Então, para que ele tenha chegado aonde ele está aqui no meu consultório agora, qual é a história que ele tem para nos contar? Com a psicanálise, ela tem uma busca por aprofundamento, a gente tem que ir lá na raiz, a gente tem que sair da ponta do iceberg, que normalmente é a demanda primária. O paciente chega porque está com ansiedade, depressão, problemas nas relações interpessoais, Sim. alguma angústia específica, ok, a pontinha. Aí a gente começa a aprofundar. O que tem nas profundezas das angústias desse paciente? E a gente vai investigando o conceito dessa família. Né? Em que família que ele se origina, qual que é a relação dele com esses membros familiares, o que cada um representa ali no inconsciente desse sujeito, o que ele traz de bagagem desses familiares também. Aí, automaticamente, eu vou entendendo quem é essa pessoa que está ali na minha frente. Entendi. Então, a compreensão desse sistema familiar é entender a importância que a família tem
na nossa sociedade, a importância que a família tem na construção de um psiquismo, seja ele saudável ou patológico. Então, quando a gente começa a aprofundar um pouco mais sobre isso, a gente entende tanto os transtornos que chegam muito na nossa clínica, quanto as dificuldades que aparecem, as resistências que também aparecem. E aí a gente vai ali aprofundando cada vez mais. As pessoas, elas muitas vezes, nós temos alunos que estão começando agora, né? E não entende ainda sobre essa profundidade, né? A gente fala que é na base do inconsciente. O que o inconsciente esconde ali, Luísa? O inconsciente, ele vai esconder os seus desejos mais profundos, os seus medos, as suas pulsões. Então, o inconsciente, ele tem uma função que é de armazenar um conteúdo que às vezes é difícil para você acessar. Aí a gente vai falar do recalcamento, um termo ali um pouquinho complexo também. Que qual que é a função desse recalcamento? É manter alguns conteúdos dentro desse inconsciente, não permitir que eles passem para a consciência. Aí você me pergunta, Luísa, mas por que o conteúdo não pode passar para a consciência? Porque se passar vai trazer dor e sofrimento. O sujeito ele não dá conta num primeiro momento. Então, o trabalho analítico é conseguir acessar esses conteúdos que estão lá nas profundezas. Eu faço uma analogia, doutor Cúcio, que é como se o paciente ele fosse interpretado como uma casa. Sim. E aí a casa tem vários cômodos, o inconsciente é o porão dessa casa. Então é lá que a gente coloca o nosso lado feio, a nossa bagunça, a nossa desorganização. O trabalho analítico é entrar nesse porão e começar a organizar essa bagunça. Então a gente convida o paciente a organizar essa bagunça. De que forma? Colocando luz. A gente clareia. E aí ele vai entendendo, opa, peraí, tem isso aqui, tem mais isso aqui, o que eu faço com isso? E ele começa o processo de elaboração. Boa ideia, olha só que legal, né? Então, as pessoas, elas que estão estudando, né, a psicanálise, é bom você se atentar com relação a isso, porque o inconsciente, ele vai armazenar muitas coisas e durante anos. Então, quer dizer, esse porão tá cheio. Sim. Lotado, né? A gente nem sabe o tamanho, na verdade, desse porão, né? Mas me diz uma coisa, de que forma que a psicanálise, ela compreende a família, desde Freud até as abordagens contemporâneas? Como é que você pode falar sobre isso, né? Porque na época de Freud, era um tipo de família, apesar que a gente sabe que tinham realmente certas perturbações diante da família, entre outros fatores, né? Mas a gente não vai entrar tanto nesses detalhes, mas como é que você percebe que a psicanálise, ela compreende esse lado, né? Como que Freud colocou e até mesmo nos dias atuais? Nós vamos percebendo uma evolução muito importante. Certo. Ao meu ver, Freud, ele trouxe uma base valiosíssima pra gente. Só que a contemporaneidade veio trazendo ali novos laços, novas formulações familiares, e aí surgem novos autores, aproveitando muito da teoria freudiana. Então hoje eu utilizo muito ainda da teoria, mas na compreensão também de novas teorias. Então Freud, ele vem trazendo algo que é base pra gente, que é a identificação ali do complexo de Édipo. Então como que esse filho, ele na relação muito próxima com essa mãe, nesse desejo de possuir essa mãe, e aí entenda, a gente não tá falando da posse sexual dita, é uma posse ali psíquica mesmo, é de pertencer e ser pertencente ali a essa mãe. Então, nessa concepção, o complexo de Édipo, ele vai trazendo isso, que com a figura do pai, esse pai castrador, esse pai que vai ali trazer uma barreira, a criança, ela entende que tem um pai mais forte que ela, então ela vai ter que dar um passinho para trás, e aí ele vai tentar ser tão forte quanto o pai e buscar uma parceira tão incrível quanto essa mãe. Então, explica para o pessoal, há uma diferença, então, da criança, do menino e da menina com a referência do pai e da mãe no complexo de Édipo? O Freud, ele falou pouco sobre as mulheres, né? Ele pincelou ali o complexo de Elétrica, mas ele aprofundou pouco. Na teoria, a gente entende que é bem similar. A menina próxima ao pai, e aí querendo essa proximidade, ela entende essa figura ali da mãe, vai buscar ser uma mãe, uma mulher semelhante à mãe, encontrar um parceiro semelhante a esse pai. Mas a profundidade dos escritos de Freud ia muito mais sobre a figura desse menino. Porque uma dos herdeiros
herdeiros desse complexo de Édipo é justamente o superego, o supereu. Então, na hora que a gente vai estudar as estruturas psíquicas, que a gente precisa ali entender sobre a neurose, a psicose, a perversão, o superego, ele é importantíssimo para a compreensão dessas estruturas. Então, a gente entende que o superego, ele é um herdeiro do complexo de Édipo. Sim. E aí a gente já percebe que se essa relação ela não se dá de uma forma adequada, algum dano vai acontecer. Então, tem ali as formas mais claras, são os processos de repetição. Eu vou repetir aquilo que eu observei, que eu vivenciei, que eu aprendi. Só que a gente também percebe uma reversão ao oposto. Então, eu pego tudo aquilo que eu tive, que eu não admiro, de alguma maneira, e eu vou querer ser uma mulher diferente da minha mãe, ou buscar um parceiro diferente do meu pai, e aí trazem algumas angústias, porque uma coisa é eu repetir aquilo que eu conheço, outra coisa é eu não repetir aquilo que eu conheço, mas eu não tenho ideia e do fica que eu quero fazer. desconfortável. Traz muito desconforto, exatamente. Então, Freud ele começa trazendo essa ideia ali do complexo de Édipo. Aí a gente vai pensar em pensadores pós-freudianos, né? Como, por exemplo, a Melanie Klein. Melanie Klein ela vai trazendo a importância que essa estrutura familiar tem desde quando se é bebê. Então, desde ali as relações intrauterinas, que o bebê ele já vai tendo essa vinculação ali com a mãe, nesse nascimento, essa relação simbiótica para com essa mãe. Então, o bebê ele não entende onde termina a mãe, onde começa. Ele é tudo ali uma simbiose. E aí, ela vai trazendo a importância que esse vínculo tem na formação psíquica desse bebê. O quanto esse lar, ele precisa ser um lar seguro para essa criança. A gente vem ali com o Winnicott falando sobre a mãe suficientemente boa. Sim. Então, vai entendendo ali que essa mãe, ela precisa dar conta das angústias iniciais dessa criança. É a criança que chora, mas por que tá chorando? É fome, tá suja, tá incomodada com alguma coisa? É uma mãe que atende essa demanda. E aí não se pode demorar muito, porque para a criança que não entende ali muito o que está acontecendo, ela fica 30 segundos chorando de forma ali desesperada, é uma eternidade. Sim. É claro que nem sempre a gente vai conseguir atender toda hora a tempo e a hora. Sim. Mas é necessário ter um time também. Então o Winnicott vai falando desse time ali para identificar a mãe suficientemente boa. Para além da mãe, o Winnicott vai falando também da importância da figura desse pai. Esse pai que vai trazer uma segurança psíquica para essa criança. Então, a criança ela vai crescendo, entendendo que é um lar seguro, é um lar estável emocionalmente. E o contrário disso, nós percebemos também que são os pacientes que vão chegar na nossa clínica. Exatamente. Né, que tem vários transtornos associados, as angústias, as inseguranças, a baixa autoestima, de tudo que vem vindo ali desse contexto familiar. Caminhando, nós percebemos aí os pensadores contemporâneos, como Caes, o Fabinger. O que eles vêm trazendo? Eles vêm trazendo que, para além das estruturas, como Freud trouxe, complexo de Édipo, Winnicott, Melanie Klein, ele vem trazendo as questões das heranças psíquicas intrageracionais. Sim. Então, o que seria isso? Quando se nasce um filho, já se tem uma expectativa sobre esse filho. O nome já vem com uma expectativa? Por que esse nome e não algum outro? Tem um significado. O que eu espero dessa criança? Meu filho vai ser isso, vai ser aquilo outro. Eu já vou nomeando o que eu quero desse filho. E que a gente pode considerar que seja um desejo? Os desejos dos pais que são projetados nesse filho. A grande pergunta da clínica é o desejo do filho? Aí vem as questões que aparecem. Sim, é verdade. Porque na hora que a gente percebe, na própria clínica, às vezes é uma mãe que abriu mão da carreira, abriu mão, às vezes, até da vida pessoal dela enquanto sujeito para cuidar dos filhos. Então, eu vou abdicar de tudo para cuidar desses filhos, porque o meu sonho era ser médica. Mas eu não posso, porque eu tenho que viver em prol dessa prole. Mas eu vou dar condições para que ao fato desse filho ali crescer, eles vão realizar o meu sonho neles. Então, eles serão médicos. Pois é. Então, essa que é a sacada realmente de como a gente precisa projetar dentro das terapias, né? E assim você ressignificar isso da melhor maneira possível. Mas, Luísa, se a gente falar muito sobre essa questão da contemporaneidade, a gente vai chegar em fatores que podem ser até perturbadores para algumas pessoas. Então,
Se a pessoa ela quer realmente conhecer um pouco mais, vai para a sala de aula lá do curso que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A gente vai aprofundar bastante sobre. A gente vai falar sobre isso. Mas olha só, no trabalho clínico, na experiência que você tem, no conhecimento que você tem, quais são aqueles desafios que você vê que são mais comuns em lidar com famílias, com casais? O que você pode falar sobre isso? Os desafios que eu percebo, Dr. Púcio, para além das resistências ali, com os papéis que já são muito pré-definidos. Então, às vezes, é aquele filho que é o filho que é responsável. O outro filho é o filho que é imaturo. Ele se apega a esse papel. Eu falo que a gente tem que tomar muito cuidado com a roupagem que a gente dá para as crianças vestirem, porque elas vestem e acreditam que só tem aquela roupa para usar. Então, quando a gente fala, você é muito isso, a criança acredita e ela passa a se tornar aquilo. Então, no consultório, quando já vem ali uma percepção de si muito fechada, ainda que não seja saudável, a gente tem dificuldade de ir fazendo a pessoa perceber sobre um outro prisma. Por quê? Porque eu sou o filho que dá trabalho. Então, como que eu deixo de ser o filho que dá trabalho, o marido que dá trabalho, a pessoa que dá trabalho? Se eu cresci entendendo que eu era essa pessoa. É verdade. E aí, os conflitos das gerações, como é que fica então? Porque tem aquele avô que ele fala de uma forma, o filho que vem com uma outra maneira, né? E aí os pais que tentam fazer daquele meio de campo ali algo realmente que possa dar uma aceitação, uma aprovação em cima disso, né? Como é que você vê isso? Eu acredito que se cada um exerce a sua função de maneira adequada, a coisa funciona. Certo. Né? O processo funciona. Então, de que maneira? A gente percebe ali que os avós têm por tendência serem mais dóceis, serem mais permissivos. E aí vem a briga dos pais que têm querendo, né, são mais rígidos. Mas por quê? Porque é função desses pais instaurarem um pouco de ordem. Também. Se a gente não pensar na importância dessa ordem, o mundo ele fica caótico. Então, o superego ele é o quê? Essas regras, essas normas sociais que são importantes para poder regular nós enquanto sujeitos e nós enquanto sociedade. Sim. Então, entender essas estruturas é entender que cada um tem ali uma função. Agora, a clínica psicanalítica familiar, ela vai buscar identificar quais são essas funções. E quais funções estão sendo utilizadas de maneira inadequada. Às vezes é aquele pai que quer agir como avô, quer ser permissivo demais. Às vezes é a mãe que quer agir como irmã, ou quer agir como amiga. Então, há uma diferença. Há uma diferença, né? Então, aquela mãe que diz que é amiga, qual que é a posição dela? É mãe ou é amiga? Porque se juntar os dois, pode dar um conflito para a pessoa. É porque fica confuso pro filho entender. Você representa a figura da minha mãe. Não estou dizendo que você não possa ser também amigo do seu filho, buscar um diálogo próximo, mas é complexo entender o que você representa no meu psiquismo, qual a função que eu te dou. Eu te dou a função de mãe e que, portanto, eu te devo um respeito, eu tenho que saber como me portar perante você. Então, essa figura de autoridade é uma figura muito importante. Eu posso ser, então, uma mãe amigável? Amigável, exatamente. Agora, se eu falo que eu sou sua amiga, será que eu quero ser tratada como mãe? Como amigo, como meu filho trata os amigos dele? Será que eu vou ser permissiva, como às vezes os amigos eles são nesses pactos ali conjuntos? Não, tem ordens, tem regras, tem normas. Se meu filho ele quer comer um doce antes do almoço, uma vez ou outra, comer todas as vezes, se ele não quer escovar dente, tudo bem não escovar dente? Porque nós somos amigos, então vamos dormir, faz o que... Não, é essa percepção da importância daquilo que você representa dentro desse núcleo. Isso também vale para o pai. Com certeza. Tão importante quanto, né? A figura materna, a gente entende que é a figura que vai representar o afeto, o acolhimento. É aquela figura ali que o filho cai, ele normalmente vai na figura materna para poder ser acolhido. A figura paterna é a figura de força, que traz, se eu precisar matar um monstro dentro do meu armário, eu vou na figura paterna para poder me ajudar ali com esse monstro. Então, é a identificação de que cada um tem ali o seu papel e esses papéis precisam ser desempenhados. A gente percebe muito isso à noite, né? Quando a criança vai procurar um dos pais. Aí vem aquela pessoa que ele traz mais confiança, ela vai lá na cama, no quarto dos pais. Olha, não tô conseguindo dormir não, né? Tem um bicho, ou então tá me incomodando. Então, essa figura ali, ela representa exatamente isso, né? Exatamente.
Vamos para um tema polêmico? Vamos. Olha, realmente esse tema ele vai falar um pouco sobre aquilo que nós já vivemos, né? Existem sim configurações familiares, né, como famílias homoafetivas, monoparentais, recompostas, e a psicanálise ela tende a trabalhar também sobre esse contexto. O que você pode dizer para o pessoal para eles entenderem um pouco sobre isso? A gente não vai conseguir aprofundar muito, vou tentar falar de uma forma que seja simples de ser compreendida. Sim. Que é o quê? Quando a gente fala ali das famílias homoafetivas, a psicanálise ela busca entender quais são essas funções, como eu trouxe aqui. Sim. Então, quem vai exercer a função materna, quem vai exercer a função paterna. E se houverem essas funções, a coisa funciona. O psiquismo ele vai sendo estruturado dentro dessa função materna, que é a função ali de afeto, de colo, de acolhimento, de doçura, e a função paterna, que é de regra, de norma, mas também de segurança, de cuidado. Então, nas famílias homoafetivas, a gente precisa identificar que as funções precisam ser claras também, precisam estar ali atuantes no psiquismo dessa criança. Certo. Nas famílias monoparentais, o que a gente percebe é que, e hoje é uma realidade, né, da nossa sociedade, as mães solo. Então, quanto nós percebemos ali no consultório, relações ali ou de divórcio, ou às vezes o falecimento de um desses responsáveis, mas nas famílias monoparentais, o que a gente percebe é que uma das figuras ela vai estar presente. Sim. E a outra não aparece. Então, por mais que às vezes a mãe fala, eu sou pai e mãe, e é um papel importantíssimo ali que é exercido, mas a criança ela precisa dessa figura que vai dar essa referência para ela. Então, se eu tenho uma dessas figuras, eu vou buscar outra figura numa outra pessoa. Às vezes é o avô, às vezes é o tio, às vezes é um professor da escola, mas é alguém que eu tenho uma admiração, que eu me identifico, e aí eu crio um laço, uma relação ali com essa pessoa, e eu começo a observar a forma como essa pessoa se relaciona com o mundo. Automaticamente eu crio ali uma identificação e começo a introjetar e reproduzir esse tipo de comportamento. Nas famílias recompostas, a gente tem ali algumas dificuldades, que é o quê? A entrada desse terceiro, essa triangulação. Então, nesse caso que a gente está trazendo, né? No divórcio, a mãe, o filho, vem o padrasto. Isso. E aí na figura do padrasto, às vezes o desafio é o quê? É entender quais as figuras ali que estão atuantes, porque às vezes tem a figura materna, tem a figura paterna e entrou o terceiro elemento. Para que não haja também algum tipo de complô ali. Então, às vezes, o padrasto ele vai virar um complô desse, né, vai ser um aliado desse filho contra a mãe, para ser amigo desse filho, e aí vai se voltar ali contra a mãe. Aí vem a figura do amigo, nesse caso. A figura do amigo, que também não é saudável. Às vezes o filho se junta com o pai contra o padrasto. Então eu não vou aceitar um padrasto, não vou aceitar uma outra pessoa. Por quê? Porque ele chegou para substituir o meu pai. Então é a identificação de que se esse pai ele é presente, ninguém toma o espaço que é desse pai. Agora, quando o pai não é, às vezes esse padrasto ele entra de fato, assumindo como essa figura paterna ali para essa criança, e às vezes ele vai ter que encontrar o lugar dele dentro dessa família também. Porque pode ser que ele queira ser o pai, mas a figura já está preenchida por um pai presente, e aí essa criança que pode ter também duas referências, mas que são referências um tanto quanto distintas. Não dá para falar que é a mesma referência também. Sim. Porque a gente vai buscar aquele que é o principal, o foco principal ali das nossas transferências. Sim. E isso traz uma certa confusão, né? Porque, na verdade, a criança, quando ela submete a situação que existe ali a presença de um pai, mesmo que os pais são divorciados, mas existe a presença de um pai e tem ainda um padrasto, aí gera o conflito entre essa figura, essa autoridade, né? Que aí vai cair em cima do superego dessa criança, né? Porque ela vai ter realmente algo que ela não vai conseguir elaborar tanto e ela pode crescer exatamente com certas confusões com relação às ordens. É aquele tipo de criança que ela não sabe a quem obedecer, então ela vai criar sua própria regra, ela vai criar sua própria ordem e vai fazer por isso mesmo.
ou ela vai ser extremamente insegura, querendo obedecer todo mundo ao redor dela. Exatamente. Não sabe ali se portar enquanto sujeito de vontade mesmo, de Sim. direito. Olha, é um conteúdo que se a gente começar a falar aqui, a gente vai dialogar por muitas horas aqui. Mas, bom, se a pessoa quiser realmente conhecer um pouco mais sobre a clínica psicanalítica familiar, como é que a gente pode fazer? Convidar ela para ir para a academia? Academia Brasileira de Psicanálise, quem tem interesse em se formar enquanto psicanalista. Agora, se o interesse é só pelo conteúdo em si, por uma curiosidade, eu convido a seguir o Dr. Cúrcio. Ele trabalha muito com esses assuntos, com essas abordagens. Muito bem. Então, hoje nós vamos ficar por aqui. Quero agradecer a professora. Muito obrigado. Eu que agradeço. Esse é um momento prazeroso dentro da academia. A academia é uma família, tá, gente? A academia, ela traz referências muito boas. Para quem não sabe, nós estamos aqui até com o nosso produtor aqui, o nosso professor Wellington, que está ali, né? Está todo mundo aqui realmente participando. Então, você que está aí, não perca. Se você tiver condições, assista, replica, mostra, compartilha esse conteúdo, porque vale a pena. E a nossa próxima aula, a gente vai falar exatamente sobre clínica psicanalítica familiar. E já quero deixar aqui, para as pessoas que estão nos assistindo, né? Como é que é mesmo, produtor? Vai ter o cupom Voucher. Voucher, né? O cupom, exatamente. Então você, que viu esse vídeo, eu quero que você agora fale, né? Deixa aqui o seu comentário. Mas antes, faça aqui a sua inscrição, tá certo? Já coloca aí, né, o dedinho aí em inscrever, coloca lá o seu like e tudo mais. E escreve lá no comentário, eu quero. Estarão participando de um cupom especial. Você vai participar desse sorteio, nós vamos divulgar dentro dos comentários qual é o dia e você vai receber 50% de desconto no curso de psicanálise. Vou repetir, participando desse sorteio, a premiação será 50% de desconto para o curso de psicanálise. E olha, o curso de psicanálise da Academia Brasileira de Psicanálise já é um curso de excelência, de destaque, e se você está recebendo esse desconto, sua época teve esse desconto? Não, quem dera. Para mim Gostaria. Também não, né? Então participe, deixa aqui eu quero e você vai saber realmente lá nos comentários o dia e o horário desse sorteio. Bom, quero agradecer a todos vocês, né? E esperamos a Luísa nas nossas próximas aulas e nosso próximo podcast aqui. Grande abraço para todos vocês. Um abraço.